Hey pessoas, eu sou a Safira e hoje a gente vai falar sobre os 10 livros que eu li nesse mês de junho. Então, gente, esse foi o mês que eu voltei com o canal e eu estou muito feliz porque é um mês que eu tive ótimas leituras, bastante também em relação à quantidade, para eu conseguir trazer conteúdo aqui no canal, que era um grande problema. Eu estava lendo pouco, então eu não conseguia trazer conteúdo aqui. Agora eu voltei a ler, graças a Deus comecei a ler bastante. E já tem conteúdo no canal. Espero não deixar esse vídeo muito extenso, então deixa o like e se inscreve no canal se você gosta de conteúdos literários, tá bom? Eu comecei o mês lendo a Bíblia Satânica, que não era uma leitura para trazer aqui pro canal, nem para nada. É basicamente porque eu tenho o hábito de ler muitos livros acerca de outras religiões, outras filosofias de vidas que não são a minha. Eu gosto bastante de ter essas leituras e anotar nos próprios livros mesmos o porquê que a minha opinião é diferente, porquê que a minha opinião é contrária. Eu, como uma cristã, acredito em coisas totalmente opostas de muitas religiões e muitos pensamentos e movimentos políticos. Então eu gosto de ler sobre esses autores, entender sobre esses autores e aí ver o que eu acredito acerca daquilo ali. É uma leitura muito interessante, assim. Se você não é mente fraca, se você não é uma pessoa que vai se deixar enganar por causa de opiniões diferentes. Eu tive essa conversa com uma prima que vocês não conhecem, eu não falo muito dela aqui no canal, não é a que eu falo sempre, mas ela falou pra mim que ela não consegue ler sobre outras culturas e religiões porque a fé dela é muito fraca e ela fica com medo de se deixar levar. Então, assim, se você tem esse posicionamento dela, não leia nada sobre outras religiões. Eu sou uma pessoa que não quero ter uma fé fraca. Na verdade, eu quero saber por que eu acredito no que eu acredito e ter isso muito forte em mim, a ponto de conhecer outras religiões e culturas e isso não me afetar. Não afetar o que eu creio e acredito, entendeu? Então eu leio mesmo. Enfim, a Bíblia Satânica basicamente vai falar sobre os mandamentos das pessoas que são satanistas. Há duas vertentes de satanistas, né? Os que não acreditam no mundo espiritual, então não tem um Deus e um demônio, e aí o satanismo seria só uma filosofia de vida, a qual o homem é o Deus e o seu Deus mais importante. Então você faz o que quer fazer, desimpedido de leis morais e éticas, até porque você não vai ser julgado por causa disso. Seria como se o presente fosse aqui e agora, e só a minha vontade que importa, basicamente. E existem os satanistas que acreditam em Deus e em demônio, e aí no mundo espiritual, e Deus seria um tirano, porque ele criou um homem de um jeito, mas não deixa o homem viver aquilo que ele criou. Basicamente é isso, entendeu? E na Bíblia deles a gente vai entender essa linha de pensamento, por que eles acreditam no que acreditam. Enfim, basicamente ela vai ter 9 mandamentos, vai ter eles se justificando por acreditarem naquilo, entendeu? Eu sou totalmente contra, minha religião é total oposta, mas eu anotei muitas coisas nesse livro do porquê que eu não acredito, do porquê que eu acredito no que está na Bíblia. É um livro que, sinceramente, eu li em EPUB, mas eu queria ter na minha estante por causa das anotações que eu fiz, sabe? Então, eu sei que é muito estranho, eu não costumo ver cristãos falando sobre, principalmente essa religião, mas eu queria muito ler, um livro que eu queria ler há muito tempo, gente. Então eu tô muito feliz com a minha leitura. Principalmente porque eu tinha uma visão de que eu não podia ler esse livro porque a minha opinião seria muito moldada. Eu seria muito atacada e isso ia me machucar como cristã. E sinceramente eu achei alguns argumentos bem fracos pra balançarem a minha fé. Então eu fiquei muito orgulhosa de onde eu estou com Cristo e disso não ter me afetado de forma nenhuma. Depois de eu ler a Bíblia Satânica, eu entendi que eu queria voltar a ler e voltar a trazer conteúdos aqui pro canal e começar, enfim, a ler de novo. E coloquei na minha cabeça que começaria pelos clássicos, porque eu não tô aguentando mais os livros farofas do BookTube. Eu fui atrás de indicação de leitura e eu só achei aquele mais do mesmo. Não queria, comecei a ler pro clássico Franz Kafka. Só que aí o que acontece, gente? Eu já tinha lido na adolescência Metamorfose, começado, não tinha entendido nada. Fui ler outra indicação, me recomendaram Carta ao Pai, que é um livro extremamente curto do autor. O autor tem muitos livros curtinhos. Eu gosto dessa edição Pocket, sabe? Eu quero todos os livros que eu comprar do Kafka, provavelmente vão ser nessas edições que eu achei elas incríveis. A letra é confortável e é muito confortável, as páginas são amareladas, eu adorei. É um livro curtinho, você vai ler isso aqui em um dia, eu li um dia.
E, assim, foi uma boa experiência para começar como autor. Basicamente é uma carta ao pai dele, onde ele vai dizer todos os motivos por ele ser quem é, que foram influenciados pelo pai dele ser quem o pai dele também era, que é um cara aparentemente narcisista e muito tóxico, bruto, enfim, rígido com a criação dos filhos, é bem ruinzinho como pai. E aí todos os traumas que ele tem, os medos, é bem interessante. Assim, se te dá gatilho, se você tem problemas paternos, não leia. Mas, porque ele aborda aqui trechos muito pesados. Eu falei desse livro aqui com algumas pessoas que têm problemas com os pais, com o pai, especificadamente. E a pessoa quis ler, mas ficou com medinho. Eu mostrei trechos específicos dos livros e é pesado. Mas é uma ótima leitura, não foi uma leitura ruim, até porque eu não tenho problemas com meu pai. Traumas, né? Problemas com traumas, eu acho... Não sei. Depois, eu li um clássico que há muito tempo eu quero ler, ele tá empacado aqui na minha estante, que é O Mágico de Oz. Eu tenho essa versão lindíssima da Dark Side, que foi a minha melhor amiga que deu, a Carol. E, gente, eu sou apaixonada por essas edições dos clássicos da Dark Side. Principalmente os Infanto Juvenil, que fica bem colorido, que tem essas edições bem chamativas, eu acho lindíssimas. Enfim, basicamente o Mágico de Oz vai falar sobre um mundo diferente, né? Uma menininha que voa num tornado, a casa dela voa com ela e ela cai nesse mundo totalmente diferente, totalmente encantado, com criaturas únicas que não deviam estar vivas, mas estão, elas falam, todas as pessoas. E aí a gente vai conhecendo personagens maravilhosos. A gente tem aqui o Homem de Lata, que quer um coração. A gente tem um Espantalho, que quer um cérebro. A gente tem aqui... Ai, cara, a gente tem tantos personagens incríveis e tantas metáforas que batem na gente daquela forma boa de apanhar, que é o Infanto Juvenil, aquela pincelada, tipo, te ensinando algo, mas sutilmente. Eu adoro Infanto Juvenil por causa disso. Cara, foi um livro assim, eu dei 5 estrelas pra esse livro, eu acho que eu li ele em um dia, eu apanhei, teve todas as coisas desse livro que eu gosto. Tem a moral que eu falo, a gente fala que apanha na igreja, porque quando a gente leva um soco na cara, porque a gente não vive aquilo, né, que a gente fala. Então eu apanhei muito nesse livro, eu adorei, mas que aquela pegada de Infanto Juvenil, com universo mágico, com fantasia, uma história super rápida. Então, tipo assim, eu adoro. Isso aqui pra mim é arte, isso aqui é incrível. É por isso que eu leio, sabe? Eu leio por isso aqui. Depois, aproveitando esse universo mágico e essa sensação, eu li Alice no País das Maravilhas, que era um livro que eu queria muito ler também, o conto original. Mas eu tava com um pouquinho de receio, porque eu já conheço a história. E no Mágico de Oz, eu não peguei referência pop nenhuma, porque eu sabia que um dia eu ia querer ler o livro original. Alice no País das Maravilhas, eu já assisti muitas vezes, principalmente por causa do Johnny Depp, que é um autor que eu sou apaixonada, um ator. E aí eu conheço Alice no País das Maravilhas, todos, assim, os filmes, eu conheço de trás pra frente, eu conheço todas as falas, principalmente do primeiro, que é muito melhor. E aí o que acontece? Eu fiquei com muito medo de ler isso aqui e ser mais do mesmo e eu abandonar a leitura e parar de ler. Não foi o que acontece, gente. Isso aqui não tem nada a ver com filmes. Os filmes não tem nada a ver com os livros, aparentemente. Eu acho que pode ter mais a ver com o desenho, ou o desenho, no caso, ter mais a ver com isso aqui. Mas isso aqui a gente tem um universo totalmente diferente. Tem os personagens dos filmes, mas não é a mesma história, não é a mesma coisa. É totalmente diferente. É um universo complicado porque nada daqui faz muito sentido, sabe? Então é muito louco. Você fica tendo pessoas aumentando e diminuindo, que vocês sabem que acontece. Personagens bizarros, situações diversas, mas assim, muito universo louco que a gente ama. Novamente, adorei isso aqui. Cheia de tapas na cara também, não tanto quanto o Mágico de Oz, tá? Só alguns. E eu achei muito interessante, acho que eu dei 4,5 de nota pra esse aqui. É muito legal, gente. É uma leitura divertida, é uma leitura gostosa. Passa o tempo, rápida. Indico, óbvio. Depois, eu fui ler um que eu já tava querendo ler há muito tempo, porque eu já tava querendo ler um outro por causa dele. Que é Frankenstein, da Mary Shelley. Gente, eu sempre quis ler esse livro, porque eu sempre achei que eu fosse gostar. É um clássico, né, do gênero horror, então assim, juntou coisas
no livro que eu achei que eu fosse muito gostar. Não tem nada a ver com o que fizeram desse livro aqui. Assim, a cultura pop pegou algumas referências e eu já tinha algumas referências, bem poucos, de Frankenstein e não tem nada a ver. Eu gostei muito desse livro porque ele é escrito muito parecido com o meu livro favorito, que é Drácula, de Bram Stoker. Começa com cartas. E o livro todo aqui são cartas de um marinheiro para a irmã dele. Ele não sabe se ele vai voltar porque ele gosta de desbravar nos mares. E antigamente, assim, bem antigamente mesmo, as pessoas não sabiam basicamente onde elas estavam indo, onde que ia cair o barco dela. Então, basicamente, tem essas cartas que ele escreve para ela. Eu gosto muito dessa ideia, é muito poética a escrita, mas é uma escrita diferente, mais difícil, mais formal, uma escrita diferente, né? Não é uma escrita contemporânea, é mais fácil. Pode ser que deixe a leitura cansativa no começo, é a mesma coisa de Drácula, eu sempre aviso isso quando as pessoas começam. Por ser cartas e por ter essa escrita mais enrolada, mas não sei como explicar. Ele vai falar de que ele conheceu uma pessoa e que essa pessoa chamou muita atenção. Um cara, um marinheiro, que ele deixou que entrasse na embarcação. O marinheiro vai contar uma história. E aí nessas cartas que ele escreve para a irmã, a gente vê a história do marinheiro. É muito engraçado que chega um ponto do livro onde um tá falando de outra pessoa. Então, tipo assim, o marinheiro tá falando do cara, o cara tá falando de outro. Dentro da história dele, começa a outra pessoa a contar a história. Nessa parte do livro, eu falei assim, gente, daqui a pouco eu não sei mais quem é que tá contando. Mas, tirando isso, é muito legal. A gente tem aqui personagens muito bem construídos, com assim, um universo muito bem fechado. Eu gostei muito do que a Mary Shelley fez. Eu gostei muito dos personagens. Você não se envolve muito por causa dessa escrita mais em terceira pessoa, mais no ele e não eu, entendeu? Então, assim, teve momentos aqui que não me causaram tanta comoção do que poderiam, das pessoas aqui desse livro. Eu confesso que a parte mais emotiva é realmente do monstro, porque o monstro contando a história dele fica muito pessoal, fica muito em primeira pessoa. Então você acaba sentindo mais. Mas dos outros personagens, a gente acaba tendo uma distância emocional maior. De qualquer forma, é uma leitura que eu super recomendo. Gente, que leitura, que incrível. Sabe, como que foi escrito isso? Eu sou apaixonada por livro assim. Com certeza é um dos meus favoritos. Me lembra muito Drácula, de Bram Stoker. Então, tipo assim, esses dois são meus xodozinhos da estante. Depois de ler Frankenstein, eu voltei para tentar ler o Kafka, que foi o livro que eu realmente queria ler de novo, porque eu li errado. E eu li Metamorfose. Eu não tenho esse livro físico ainda, eu acho que eu vou comprar na Prime, mas eu vou deixar aqui pra vocês a capa do que eu vou comprar. Que basicamente, todo mundo eu acho que conhece essa história, assim, de ouvir falar. Um cara acorda como se fosse uma barata gigante. Como se fosse, não, ele se transformou numa barata gigante. E aí, no livro, tem essa reflexão, pelo menos foi o que falaram, né? De as pessoas gostam de você por quem você é ou pelo que você faz por elas. Porque no livro ele era o queridinho da casa, porque ele sustentava todo mundo na casa. Ele trabalhava igual um condenado para sustentar a casa e todo mundo amava muito o trabalho dele, a devoção dele pro trabalho. Ele era um cara incrível. Mas aí ele virou um inseto gigante que não consegue fazer nada, não consegue sair do quarto. Eles não deixam, né? E aí você basicamente tem uma pessoa que depende de você, que precisa de você. E eles começam a tratar esse cara muito mal. Então, eu tenho uma dificuldade. Eu li esse livro, consegui ler até o final, já é um avanço pra mim, porque eu não tinha conseguido continuar a história. Eu tenho um problema, assim, que eu levo muito literal coisas do livro que eram pra ser metáforas. Entende? Eu tive esse problema com o ensaio sobre a cegueira do Jorge Saramago, não sei o nome dele direito. Eu só sei que eu levei as metáforas muito de forma literal e aí acabou com a leitura pra mim. E é o que acontece com esse livro do Franz Kafka, assim, li até o final, não é um livro ruim, não é um livro arrastado. Eu entendi o que o autor quis passar, pelo menos se foi isso, mas eu fico pensando assim, eu fiquei muito mal lendo o livro, que eu pensei assim, será que eu teria uma reação diferente? Porque, sério, a pessoa vira uma barata gigante. Eu tenho muito nojo de barata, tá, gente? Será que eu não ia repudiar essa pessoa da mesma forma? E a gente levando isso pra uma metáfora, mesmo que ela não seja um inseto gigante, eu quero dizer se a pessoa não me dá aquilo que eu espero que ela me dê.
a pessoa não tem a mesma vida ou não faz as mesmas escolhas que eu acho certo ela fazer. Ou assim, eu consigo não repudiá-la? Eu consigo conviver com essa pessoa se essa pessoa está tomando decisões ou se essa pessoa se transforma em alguém que me dá nojo. Entendeu? Mesmo que seja isso num sentido literal da palavra, não fisicamente, mas do jeito dela. Entende? Isso me fez refletir. Tipo assim, será que eu teria uma atitude diferente dos pais dele? É um livro reflexivo. Se você entra sabendo que é um livro para você tirar reflexões e não ver com esses olhos literais. Nessa minha segunda leitura que eu fiz, gostei, tirei algumas reflexões, fiquei apavorada porque eu me vi nos pais. Eu me vi sendo uma pessoa ruim. Então aquilo me chocou muito, sabe? Mas, assim, é um livro para você tirar reflexões. Se você sabe que se você tá tendo essa conversa aqui, eu tô te avisando, é muito bom. Mas um livro para você entrar e ver ele virou uma barata gigante não faz nem sentido. Porque primeiro que o autor nem explica o porquê que ele virou esse incerto agente e acaba o livro sem saber o que aconteceu. Depois, voltando no universo Frankenstein, que eu li exatamente porque eu tava doida para ler esse livro, a gente tem A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, que é um reconto em uma celebração dos 200 anos. Esse livro aqui já foi lançado há muito tempo, eu acho que é 2016. E eu era louca pra ler esse, porque eu amei essa edição. Eu achei lindíssimo. Principalmente isso aqui, ó, que facilita muito para nós leitores quando a gente tá lendo. Mas eu queria muito ler esse livro. Só que eu não queria ler esse livro sem entender as referências do clássico. Então eu li o clássico primeiro. Gente, esse livro aqui, ai meu Deus, que tapa na cara. Porque esse aqui a gente vai ter um reconto. Eu respeito muito quando a pessoa fala que é um reconto e é um reconto de homenagem e ela tenta tirar algumas coisas dela. Ela faz de uma forma diferente. Um reconto ele tem que ter a sua originalidade em si. Eu acho que a Mary Shelley teria adorado esse livro aqui, particularmente falando. Alguns pontos. Vou contar mais pra vocês. O que acontece? A gente vai ter aqui Elizabeth, que é o par romântico do Victor, que é no livro, no clássico, quem realmente criou o monstro. A gente tem no livro original pessoas que são pessoas virtuosas, pessoas boas, e que erram, mas são pessoas boas. Aqui, ela desvirtualizou esses personagens. Ela fez com que os pais delas não fossem bons. Essa menina aqui, ela foi adotada pela família Frankenstein. Ela não é da família. Antigamente tinha muito isso, né? As mães têm muitos filhos, os filhos são pobres, ela não consegue sustentar, vê uma família rica, pega porque precisa de um filho, um negócio assim. Não tinha a burocracia toda que tem hoje sobre adoção. Então, basicamente, é o que acontece com a personagem aqui. Ela é adotada. No livro original, tem todo um amor, tem todo um motivo para ela ser adotada. Era porque a mãe queria, realmente amava ela e começa a tratá-la como filha. Aqui, não. Aqui é super interesse, necessidade e coisas do tipo. E aí, a Elizabeth, no livro original, é uma pessoa muito virtuosa. Aqui é uma pessoa que não é tão virtuosa assim. Tem um lado sombrio. E o Victor pior ainda. No conto original, no Frankenstein mesmo, o Victor não é um cidadão ruim. Só tem um interesse pela ciência normal dos gênios que descobriram coisas ao longo da nossa existência. Aqui não, ele é macabro, ele é tipo um psicopata. Então, assim, ela desvirtualizou alguns personagens. Em compensação, para quem leu o clássico, aqui a gente tem uma visão em primeira pessoa e a gente tem mais detalhes da vivência, da infância deles, da vida deles. Então, no clássico, você não se apega tanto a personagens que posteriormente podem falecer. E aqui, você tem mais, se eles estivessem fazendo parte da tua vida. Então, quando esses personagens que podem morrer, acontece alguma coisa com eles, você realmente fica mal. Aqui você tem essa ideia de estar mais próximo. Você não tá vendo cartas para alguém sobre outra pessoa. Aqui é alguém falando o que estava sentindo, o que estava vivendo. Então é muito mais tocante, é muito mais emocionante do que o conto original. Em compensação, é mais sombrio. Aqui a gente tem motivos mais ruins, a gente tem pessoas ruins, vilões. Entendeu? Em compensação, o clássico original, eu acho que o final dele é um pouquinho mais triste. É um pouquinho mais... não sei.
é triste, é tocante. E aqui é um final que te alegra muito, é um final bom. Então, eu acho que a autora aqui, ela conseguiu podar entre a originalidade sem destruir a obra original, sabe? Ela conseguiu trazer referências do clássico, modificou coisas que ela podia modificar, porque aqui a gente vê como ela foi dar uma infância e dar uma coisa mais pessoal dos personagens. Ela podia dar uma personalidade de personagens que só foram mencionados no livro, certo? Então eu não odiei conhecendo o clássico, tá muito diferente. Eu gosto de pensar que isso aqui é uma fanfic e que Elizabeth não era ruim assim, nem Victor. Mas de qualquer forma, eu gostei muito de ler. Foi uma leitura gostosa, foi uma leitura tocante. Teve momentos aqui que eu fiquei muito triste, gente, nossa. Mas assim, vale muito a pena ler, porque o final foi aquele final bom. Foi um final feliz, e eu gosto demais de finais felizes. Então, leiam. Depois eu li mais um livro que eu não tenho aqui em mãos, provavelmente no futuro comprarei ele, que é o tão famoso Laranja Mecânica. Novamente, não entendo muito o porquê do hype de ser um livro super metafórico, que tem super reflexões, e eu, de novo, gente, o que tá acontecendo? Gente, o Laranja Mecânica, ele vai trazer a história de Alex, que é um garoto de 15 anos, que ele é líder de uma gangue num futuro... É futurístico, mas é um futuro bem ruim. Eu não sei o que a humanidade aconteceu com a humanidade, mas é um futuro ruim. E basicamente existem essas gangues que saem de noite pelas ruas fazendo maldades, invadindo, roubando, estuprando, matando, se batendo, assim, a violência é deliberada no livro, tá? Então se você não gosta, você tem gatilho com estupro e tal, não leia, porque esse livro é repleto de tortura e coisas ruins. É uma leitura difícil, porque eles têm uma linguagem própria. Então o livro todo é cheio de gírias e uma linguagem que o autor inventou mesmo. Existe no final do livro o significado de cada expressão, só que o autor pede pra gente não ler, logo no começo, porque isso meio que tira a essência da história, que eu não faço parte da gangue. Então eu não entender tudo que a pessoa fala é ótimo, porque eu não faço parte daquele universo. Entende? Eu não sei se eu tô conseguindo expressar direito. Eu entendi o que o autor quis dizer e não fui atrás de nada. Então você começa a ler e você não entende muito do que ele tá falando. Mas ao longo da história você se acostuma e você acaba conhecendo alguns termos e começa a entender. Então Alex tem essa gangue de cinco ou quatro pessoas e eles saem por aí fazendo doideira na cidade toda. Basicamente, ele vai ser traído pelo grupo dele e ele vai preso depois dele matar uma pessoa fazendo essas doideiras, essas atrocidades. Então, ele vai preso, fica algum tempo na cadeia e o governo, extremamente radical, o governo quer começar a colocar... Não seria tratamento de choque, mas é aquela coisa de você... É por meio de tratamento de choque, mas eles estão tentando reiniciar pessoas que são ruins. Então, tipo assim, a pessoa tem comportamentos ruins, ela gosta de fazer o mal, a gente vai fazer alguma coisa para que o seu corpo supra a vontade de deliberadamente sair fazendo maldades. Então, a gente tem, assim, um tratamento super radical, super prejudicial, porque eles colocam esses meninos numa cadeira, não esses meninos da gangue, então eu tô dizendo essas pessoas que meio que não tem volta na sociedade, colocam numa cadeira para verem coisas ruins acontecerem e aí tomando choque e mais um monte de coisa. É um livro pesado, é um livro bruto e basicamente, assim, Basicamente, o que eu ouvi muitas pessoas falarem era que o livro em si, ele vai falar como que o governo, ele pode ser radical, prejudicial, não ligar muito para os sentimentos das pessoas, dos criminosos e tal. E eu fico assim, gente, é sério que vocês estão militando para defender vagabundo? Assim, gente, eu sei que eu pareço muito uma conservadora de 90 anos falando, mas quando a gente lê o livro, e o livro é narrado pela primeira pessoa, a gente vê o Alex nesses 3 anos de vida dele, tá? O livro acaba, eu acho que ele tem 18 anos. Então, esse processo de vida dele, ele vai narrando pra nós. E as pessoas sempre falaram que, como que a gente vê uma evolução de personagem, não sei o que, não sei o que. Gente,
não consegui ver isso. É aquilo, eu não sei se é porque eu sou muito literal e é muito difícil eu ver metáforas, mas eu só o vi pensando em fazer algo diferente na última página do livro. A última página do livro ele pega e diz que talvez ele coloca uma meta de vida dele, que seria encontrar uma parceira para crescer na vida, né, para continuar a vida e coisas assim. Um pouco antes, a gente consegue ver que ele não tá achando mais graça em fazer o que ele fazia. Então, bater, roubar, enfim, ele não tá achando aquilo mais divertido. Ok, isso pode ser considerado uma grande evolução, mas sobre a parte do governo ser muito radical e tudo, a gente tá vendo, no livro, a gente vê atitudes do Alex com os amigos dele extremamente ruins, extremamente problemáticas. A gente vê um cara que provavelmente é do conselho tutelar, que fica falando com ele, conversa com ele sobre ele ter que se comportar, porque senão ele vai ser preso, ele vai ser tirado dos pais dele. Ele fala pro Alex, você tem uma vida perfeita, você tem pais que te amam, você é privilegiado. O que acontece, sabe, com você, pra você ter prazer na dor dos outros? Gente, a gente fala de pessoas que estupram, que matam, sabe, que batem, que são violentas. Eu entendo que existe uma diferença entre roubar pão porque eu estou com fome e tenho uma família para alimentar e entre deliberadamente sair estuprando pessoas porque eu gosto disso. Existem cenas no livro onde eles estupram a mulher na frente do marido e o cara e fazem ele ver. E eles têm prazer nisso. E aí a grande reflexão do livro é sobre o governo ser muito radical. Sabe, eu fico assim, gente, eu entendo, eu não acho que o governo ele tenha que ter essa liberdade de ser totalmente radical com as pessoas, mas eu tenho que entender quais são as atitudes criminosas que eu estou defendendo, entende? Eu não consegui olhar para esses 4 adolescentes e pensar assim, nossa, coitado, vítimas da sociedade. Eu não consegui fazer isso, sabe? Principalmente pela situação que o livro me apresentou. O próprio autor diz que não é uma das melhores obras dele, se não é a pior. Então, assim, eu não entendi muito a reflexão toda do livro ser só sobre o regime totalitarista que tem, entendeu? Eu acho que tem muitas reflexões aí que a gente tem que tirar. No mais, não foi uma leitura prazerosa. É um livro curto que eu não li rápido como eu poderia. É uma leitura difícil, é uma leitura mexe com o seu estômago, porque é uma leitura pesada. Eu acho que eu não coloquei estrelas nesse livro, porque eu ainda tô tentando digerir tudo que eu li. Depois, eu li um livro que eu comprei há pouquíssimo tempo, que é Arro. Amanhã, hoje é ontem. Que basicamente é um livro nacional e eu não sabia. É um livro onde a nossa personagem principal, ela vai falar sobre a batalha dela com o câncer e todas as reflexões que ela tirou. Então é um livro em primeira pessoa, é um livro extremamente curto para você ler. Olha, os capítulos são rápidos, cada capítulo é uma reflexão, deixa eu ver aqui. Ela falando sobre algum ponto, algum tópico, ó, e é curtíssimo. Eu grifei quase que o livro todo, tem um monte de coisa aqui que eu achei super, super da hora. Aquelas frases bonitas, sabe? E, enfim, eu acho que é uma pessoa que passando por uma situação muito ruim e por uma crise realmente, ela fala que ela encarou a morte, sabe? Que a morte estava para ela ali muito próxima. Era aquilo. Talvez eu morra hoje. E como ela lidou com isso? E ela lidou de uma forma extremamente boa e positiva, sabe? Ela tirou grandes ensinamentos. Escreveu esse livro e conseguiu trazer isso pra gente. Eu acho isso fantástico, gente. Eu acho isso de uma força, sério, uma força incrível. Leiam esse livro aqui não é só um livro de autoajuda e frases feitas, porque é alguém que realmente passou por isso e tem experiência para contar, sabe? Então, se você está passando por um processo, principalmente de doença muito grave, é um livro bom, te traz um pouquinho de conforto, sabe? Mas eu gostei. E o último livro que eu li esse mês, para fechar com chave de ouro, outro clássico, O Castelo de Otranto, que é uma leitura super rápida, é uma leitura muito gostosinha. Eu não entendi direito do que fala, mas assim, cara, me lembrou muito Shakespeare, Hamlet.
Assim, demais. E quem lê vai entender as referências, mas é aquela coisa que tem fantasmas, aparições, tem uma linguagem bonitinha, meio poética, mas não é uma linguagem difícil, sabe? Você entende o que os personagens estão falando. Gente, é uma confusão esse livro. Eu gosto porque parece uma peça de Shakespeare realmente, parece que são atos. Então vai acontecendo uma sucessão de coisas e você lendo fala assim, isso vai dar esse problema. E aí vai acontecendo, entendeu? É muito legal, porque uma situação com 8 personagens, cada personagem entende uma coisa e aí dá problema com aquilo. Mas é uma leitura rápida, é uma leitura gostosa, um pouquinho triste, porque pode ser que aconteça coisas com personagens que vocês gostem, mas a gente vê também, basicamente, um rei que ele tem uma profecia que a linhagem dele não vai continuar, e ele tem muito medo dessa linhagem não continuar. E aí, quando ele se vê numa situação onde ele vai perder o sucessor dele, ele fica apavorado, atormentado, e ele tem que fazer alguma coisa a respeito. E aí, tudo começa a desandar, porque parece que ele só toma uma decisão horrível. Eu odiei esse rei até o final do livro. E, enfim, todo mundo querendo tomar decisão também, uma decisão pior que a outra, assim, gente, lê, é engraçado, é cômico, mas eu senti tudo nesse livro. Teve vontade de rir, eu fiquei com raiva, eu fiquei com vontade de chorar, eu fiquei angustiada lendo, assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Sabe, eu acho que o livro entregou tudo, não prometeu nada, porque eu não estava esperando que esse livro fosse incrível, mas foi. Eu me senti lendo uma peça de Shakespeare, ou um livro que eu já li há muito tempo, um livro que me deixou desse mesmo jeito, sabe, com muita vontade de terminar para ver o que ia acontecer. Enfim, essas foram as minhas leituras. Esse vídeo já ficou gigantesco, não era para eu ter feito um vídeo grande assim, mas eu tinha que falar, eu não queria fazer um vídeo para cada livro, porque ia ficar muitos vídeos e vídeos curtos. Preferi fazer esse que ficou enorme.